Bem, galera, vamos falar aqui um pouco sobre os últimos acontecimentos. Lembrando que eu não vou me aprofundar na questão dos fake news, das contra-informações, das mentiras que estão sendo propagadas aí por esses empresários apoiadores de Bolsonaro. Bem porque o que você mais vai achar nas redes sociais são vídeos sobre isso. Eu recomendo que você que queira se inteirar mais do assunto, assista o 247. Há vídeos lá sobre isso. O Humberto do Saída Matrix e o Slow do canal. Enfim, o Slow, todo mundo conhece aí, porque eu não vou lembrar o nome do canal dele. Certo, assista esses três canais aí, que há vídeos lá bem completos, bem interessantes sobre esse assunto. Não vou entrar nele aqui, porque esse pessoal já tratou e eu não tenho interesse nesse tipo de assunto. Certo? Deixando bem claro que para mim não vai haver impugnação nenhuma, não vai ter condenação nenhuma, não vai ter nada. Porque se o TSE seguisse a Constituição Federal, o Bolsonaro já tinha sido impedido de seguir na sua candidatura à presidência. Por quê? Porque ele é um apologista a terrorismo, a matar Petralha. Ele fez várias declarações vão frontalmente contra o artigo 5 da Constituição Federal. É um cara que, se o TSE realmente quisesse aplicar a lei, era só embargar e pronto, e ele não disputaria mais. Mas a gente está em um golpe, a gente está em um cenário atípico, dominado pelas elites, dominado pela mídia, enfim, por toda essa corja aí. E não é um movimento que nasceu no Brasil, é importante dizer isso. Esse movimento, ele começa com a Primavera Árabe, é coisa antiguíssima, né? Primavera Árabe, o que que era? Era a CIA se infiltrando no Oriente Médio para derrubar governantes como Gaddafi, que era um excelente governante para o seu povo, para colocar ditadores a favor dos Estados Unidos da América. Posteriormente, esses movimentos passaram para a Europa, esses movimentos neonazistas, neofascistas, porém a Europa tem já um ranço com relação à extrema-direita, então não colou muito bem essa questão lá, bem porque a maioria dos países são países social-democratas, países de exclusão, desculpe, países de inclusão, países de bem-estar social, então essas ideias não pregaram lá, e chegou-se aqui na América do Sul, né? A América do Sul, apesar de ser um chiqueiro, um quintal dos Estados Unidos da América, não é o Oriente Médio, onde os Estados Unidos da América pode colocar pessoas da CIA lá para dar um golpe e subir um ditador, né? Pegaria mal para o maior país democrático do mundo, né? Que eu já falei aqui que isso é uma piada. O país mais democrático do mundo não faz parte, não é signatário do Acordo Internacional de Direitos Humanos, tem uma prisão de Guantánamo, fere sistematicamente os princípios de direitos humanos quando invade os países para roubar, quando invade os países para jogar bomba, para matar criança, para explodir escola, para explodir hospital. Então é só o débil mental, filho de uma puta, que fica com esse discurso que os Estados Unidos da América é um país democrático. Mas ele tem que manter a aparência, né? Então aqui ou não, né? Talvez o mesmo Estados Unidos da América seja implantar uma ditadura de vez aqui no Brasil e a Rússia e China não aceitarem. Eu não sou muito bom em geopolítica, peço perdão aí, mas alguma coisa tem aí que faz os Estados Unidos tratar diferentemente a América do Sul e o Oriente Médio. O Oriente Médio, como a percepção ocidental já vê o Oriente Médio como um bando de atrasados terroristas, então ninguém tá nem aí dos Estados Unidos ir lá encher aquilo lá de bomba, né? Mas o Brasil é diferente. Se os Estados Unidos da América vir invadir o Brasil para mandar bomba aqui e instalar ditaduras, obviamente o mundo inteiro vai olhar para cá, porque aqui não são lixos muçulmanos, aqui são pessoas de bem cristãs, né? Então existe essa diferença aí entre pessoas e cachorros, né? Que é assim que esses filhos de umas putas da direita enxergam as pessoas. Então esse movimento é velho, ele é desde a Primavera Árabe.
Ele fez seus efeitos no Oriente Médio, não conseguiu atingir seus objetivos na Europa, porque a Europa possui um ranço gigantesco de nazismo e fascismo, né? Obviamente foram um centro da Segunda Guerra Mundial, então eles querem ficar longe desse tipo de coisa. E como eu disse, são países progressistas, países de bem-estar social, países de acolhimento do cidadão, enfim, né? Do ponto de vista humanista, muito mais evoluídos do que a América do Sul, América do Norte e o resto do mundo. Bem, e esse pessoal, obviamente, né? Eu vou fazer um retrospecto bem rápido aqui. Eu já fiz vídeos aqui falando da corrupção, né? Falando da moral da direita. Para você que é de esquerda e centro-esquerda, não acreditar na moral, na definição de moral ou ética da direita, porque eles não possuem moral nem ética. Esse pessoal é amoral, eles não possuem moral e não possuem ética. O problema é que quando eles vão defender uma candidatura de um FHC, de um Temer, de um Aécio Neves, de um Bolsonaro, eles não possuem argumentos históricos, econômicos, sociológicos, ou seja lá o que for. Eles não possuem argumento. Por que você vai votar no Bolsonaro? O cara vai responder porque ele é machista, homofóbico e neonazista? Não tem como o cara responder isso. O cara vai responder que é por causa do plano de governo econômico dele. Ele não possui o plano de governo econômico. Vai dizer que é por causa do plano social que o Bolsonaro tem para a sociedade. Ele não possui plano social. Vai dizer que é por causa do plano educacional. Ele também não possui. Assim como a FHC não possuía, assim como a AS não possuía, eles não possuem plano nenhum para nada. O plano do neoliberal e desse Bolsonaro, que é o neoliberal barra fascista, certo? Não podem deixar as pessoas esquecerem isso. O Bolsonaro não é simplesmente um fascista, ele é um neoliberal fascista. Isso aí tá na conta do neoliberalismo também. Desculpa aí, gente, tá ficando mudo de vez em quando que eu tô tossindo. Então, para as pessoas que gostam de cagar pela boca e falar que o neoliberalismo está preocupado com você, trabalhador e dona de casa. Não. O neoliberalismo não está preocupado com você, trabalhador e dono de casa. O neoliberalismo está preocupado com os ricos, com o mercado financeiro, com interferir na política monetária e econômica do país. Só isso. Se vão morrer crianças, se vão morrer pessoas, vai ficar todo mundo desempregado, eles não querem saber. E você comprova isso facilmente vendo o governo da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, do Manning, do FHC, do Collor, do Temer, entre outras várias aí pelo mundo, que eu só cito as principais, porque as principais eu estudei, eu não vou citar coisas que eu não estudei. Mas se você quiser se aprofundar, pode pegar todo o período neoliberal do planeta e você vai perceber que são políticas voltadas para a elite, voltada para o mercado, voltado para o financeiro, voltado para quem domina, certo? Sempre com altos índices de fome, de miséria, de morte, de desemprego, etc. Certo? Se você não tem tempo para estudar tudo, sugiro que você estude Ronald Reagan, certo? Que esses filas das putas da direita gostam de citar esse bosta como exemplo de governo. Vai ver o governo daquele cara. Não precisa nem pegar livro específico com 400, 500 páginas, que você encontra na internet também, é fácil de encontrar. Mas você simplesmente vai no Wikipedia e lê. Tem um resuminho lá do governo dele. É aquilo ali o neoliberalismo. E sempre foi e sempre vai ser. Não existe segredo. O neoliberalismo é uma coisa só. Quando entrou o Temer no poder, eu fiz um vídeo fazendo todas as projeções que ia acontecer no governo dele. Porque é sempre a mesma coisa. É austeridade, é desemprego, é empresa quebrando, é miséria, é o FMI. Sempre é assim. Sempre. Ah, mas o Temer não recorreu ao FMI. Ele não recorreu ao FMI porque o Lula e a Dilma deixaram 1,7 trilhão com T de tatu, 1,7 trilhão de reservas.
Vocês entenderam isso? É por isso que o Temer não recorreu ao FMI. Se não fosse o PT, a gente estava atolado no FMI de novo. Porque é isso que o governo neoliberal gosta de fazer. E é isso que me leva à pergunta que eu vim fazer nesse vídeo. Por que você odeia o PT? Por quê? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Ah, o PT quebrou o Brasil. Mentira. Mentira. Você é burro. Você é imbecil. Mal informado. Doente mental. Escreve aí no Google. Escreve aí no Google. Superávit. Eu esqueci agora o termo porque me deu branco. Mas escreve no Google aí. Governo Temer, governo. Desculpem. Governo Lula, governo Dilma, superávit. E vai ver se não foi superavitário em 50 bilhões cada ano do governo do PT. Exceto 2014, que foi zero, não teve nem lucro nem prejuízo, entre aspas, e 2015, que teve um déficit de 70 bilhões. Então, se você tirar desses 1,7 trilhões de 70 bilhões, foi o que o PT deixou o Brasil. 1,7 trilhão que o PT deixou em casa. Além de ter dado condição ao pobre de acesso à universidade, acesso à casa própria, vários programas governamentais para educação, várias gerações de emprego, etc, etc, muita coisa. Autonomia da Polícia Federal e daí por diante, apesar disso ser questionado. Construção de mais de 21 campos de universidades federais, programas, escolas sem fronteira, enfim, pesquise aí, o que você mais vai achar são programas para a população pobre, para as pessoas que precisam. Mas você odeia o PT, certo? Odeia o PT que deixou 1,7 trilhão em caixa. E o único argumento que você tem contra o PT é qualquer? O PT é corrupto. O PT é corrupto. E agora com o Bolsonaro? Aliás, nem precisava disso que está acontecendo agora para você saber que ele é corrupto, né? Isso aí já estava na cara. Um cara que pega auxílio moradia, tendo casa em Brasília e no Rio de Janeiro, certo? Eu fui argumentar com um retardado aí, ele falou: Ah, é imoral, mas não é ilegal. É ilegal sim, filho de uma puta. Você já leu a Lei 8.112? É ilegal, não é imoral. Você não vai ver eu acusando uma pessoa aqui de moralidade, porque eu não. Para mim, moralidade e ética, eu não jogo nesse campo. Para mim, é indiferente percepção de moral e ética quando eu estou discutindo economia. Para mim, não existe moral e não existe ética quando eu estou discutindo esses assuntos. Para você, um retardado existe, mas para os outros, porque para você também, aí não, né? Na hora de falar que é o paladino da ética e da moral, para falar que o PT é corrupto e para defender Jair Bolsonaro, você fala, mas na hora que é mostrado que o Jair Bolsonaro é corrupto também, você é o primeiro a ir defendê-lo. Então a direita nunca teve preocupado com corrupção. Nunca. E essa questão de achar que o Bolsonaro possui uma ética e uma moral aprimorada, isso é totalmente falso. Primeiro, ele comete crime administrativo, crime. Se o nosso judiciário funcionasse, ele deveria sofrer um PAD e ter que devolver todo o dinheiro que ele pegou nesses últimos anos com auxílio moradia. Todo, ou ser exonerado. É isso que fala a Lei 8.112, que trata disso. Então não é simplesmente moral, é crime administrativo. Crime está previsto na Lei 8.112, que é o Manual do Servidor Público Federal. Então pare de falar que ele ter uma auxílio moradia é só imoral. Não, não é imoral. É criminoso. Assim como o juiz Sérgio Moro. A pessoa, para pagar de paladino da moral e da ética, tem que ter um comportamento exemplar, sem nenhum risco. Coisa que o Bolsonaro e o Sérgio Moro não possuem. Eles não possuem moral para falar de ninguém.
não possuem. Sem falar que o Bolsonaro, ele é contra direitos humanos. Ele é contra direitos humanos. Ele desce pau em gay, fala que criança gay tem que apanhar, ser espancada, não é apanhar, é ser espancada pelo pai para virar homem. É isso que ele fala. Ele é contra minorias. Ele acha que Bolsa Família é Bolsa Esmola. Ele trata o pessoal que usa Bolsa Família como vagabundo. É um defensor do discurso de meritocracia, né? Para quem estudou alguma coisa sabe que esse discurso ele é pró-elite, certo? Porque não existe esse discurso do ponto de vista lógico, ele é paradoxal, não tem como você aplicar meritocracia em lugar nenhum, certo? Porque o que é meritocracia se você for pegar a definição? Meritocracia é você alcançar algo por mérito próprio. Não existe isso na nossa sociedade. Porque eu, por exemplo, eu não tenho um papaizinho com a pica de ouro para me dar uma Ferrari. Mas tem filho da puta que tem. Então, a minha parte vai ser honesta na corrida meritocrática. Eu sou uma pessoa que estou correndo com as minhas próprias pernas. Mérito meu. Mas do meu lado tem um filho de uma puta que tá usando uma Ferrari porque o pai dele deu para ele. Isso não é corrida meritocrática, porque não sou eu contra o filho da puta burguesinho do meu lado. Sou eu contra o filho da puta burguesinho do meu lado e o pai milionário dele. Então, todo o discurso de meritocracia é um discurso de elite. E só retardado, pobre, retardado mental cai nesse discurso. O cara chega em você e fala assim: olha, amigo, a gente precisa de liberdade. O Estado malvadão não deixa a gente correr meritocraticamente. Se não fosse o Estado para cobrar imposto de você, você poderia abrir sua própria empresa, vender seu cachorrinho quente, enfiar uma antena parabólica no cu e sair transmitindo dados de internet. Mas o Estado malvadão não deixa você fazer isso. Aí o pobre retardado cai nesse papo, vai lá contra o Estado, consegue mais liberdade, entre aspas, aí ele volta lá no cara, né, no burguesinho, e aí, cara, consegui, vamos fazer a corrida meritocrática agora, que eu tô com sangue no olho aqui. Aí o cara fala, só um minutinho, deixa eu entrar na minha Ferrari aqui. E você lá, pé do lado do cara. Então, pobre de direita, você é a pior desgraça, a pior vergonha alheia que existe na face da terra, seu filho de uma puta. E eu quero que você se foda. Mas o problema é que você tá se fudendo e tá fazendo o pobre de esquerda se fuder também. Então é por isso que eu tô lutando aqui. Se todo pobre fosse de direita, eu não vinha fazer vídeo aqui, não. Eu queria mais vocês morressem de fome e se fudessem. Porque é isso que vocês merecem, cambá de filho de uma égua. Mas eu venho fazer essa merda de vídeo aqui porque a maioria dos outros pobres que vocês vão matar de fome vão deixar desempregado, vão deixar sem saúde, vão deixar sem educação, vão deixar sem nada, são pobres de esquerda. E eu, como obrigação ética, uma obrigação ética filosófica, eu venho aqui defender esse pessoal. Quem dera, é meu sonho que todo pobre fosse de direita. Eu não tinha mais que militar aqui. Era só foda-se pra vocês e morram todo mundo, se matem aí. Mas infelizmente não é assim. Existem pobres de esquerda, eu tô aqui para defendê-los. E é por isso que eu luto. Certo? Ao contrário do que esses idiotas pensam, a gente não luta em causa própria. A esquerda nunca lutou em causa própria. Certo? Então, só para completar, para entrar nessa questão da empatia, né? Então, o pobre cai nessa conversa fiada de meritocracia pegado pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tá mais do que provado que é um cara corrupto, certo? E quando eu falo provado, eu tô falando de provas, óbvio, né? Porque eu não sou vocês da direita que gostam de falar que Lula é ladrão sem prova. Jair Bolsonaro é corrupto. Por quê? Porque ele recebe auxílio moradia, sendo que a Lei 8.112 trata isso como crime administrativo. Ele é corrupto, sem discussão.
Então, se seu questionamento é não vote em corrupto, não era para você votar em Jair Bolsonaro. Mas você não vai largar o osso, não é mesmo? Porque não existe outra característica do Jair Bolsonaro que você possa usar para falar que vai votar nele. É só essa. É só essa. Ele não é corrupto e ele não gosta de bandidos. É só essas duas coisas que você gosta de falar, né? E nas duas você tá errado, porque ele é corrupto sim, certo? Ele é corrupto, ele recebe auxílio moradia. E ele gosta de bandido sim. Então você tá errado duas vezes porque você é um idiota e um imbecil que não sabe ler. Que fica falando de bosta que não conhece. Certo? Ah, mas por que você tá falando que Jair Bolsonaro defende bandido? Escreve aí no YouTube, Jair Bolsonaro, Jovem Pan, milícia. Vai ver o que ele falou da milícia do Rio de Janeiro. Que são bandidos, grupos de extermínio. É isso que são milicianos, grupos de extermínio, de controle de região, de bandidagem. Vai ver o que ele falou lá no Jovem Pan. Eu não vou te falar, não. Vai lá e vê com esse olho de merda que você tem aí. Pra não falar que eu tô mentindo. Vai ver o que o filhinho dele, Flávio Bolsonaro, falou também sobre milícia. Escreve aí no YouTube. Acho que é Flávio o nome dele. Flávio Bolsonaro defende policiais criminosos. Então, seus dois argumentos não param de pé. Nem que ele não é corrupto e nem que ele não defende bandido. Ele é corrupto e defende bandido. Só que ele defende o bandido policial, bandido militar, que é da patota dele. E ele trata o negro, ele trata você negro, você pobre, como bandido. E ele não quer nem saber se você é ou não. O negócio dele é o seguinte: eu vou dar autonomia para a polícia, né? Com bandidos e tudo que tem na polícia para matar negros e pobres que eles acharem que devem matar e sem ser investigado. É isso que ele fala. Pode pesquisar aí também. E você é o negro, é o gay, é o pobre que vai votar nesse cara. Então você tem algum problema mental. Não é simplesmente burrice, é algum problema cognitivo grave. Certo? Então ele é um corrupto, é um defensor de milícia. É um cara que fala que Bolsa Esmola Bolsa Família é Bolsa Esmola, mas agora tá fazendo videozinho e esses filhos de umas putas de bolsominions compartilhando videozinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O Bolsonaro não é contra Bolsa Família, não, gente. Isso é mentira. Olha o videozinho aqui, ó. Filho de uma puta. Vai ver vídeo antigo do Bolsonaro falando de cearense, chamando eles de cabeçudo barrigudo, que não quer trabalhar para ficar com Bolsa Família. Tá cheio de vídeo aí na internet, seu filho de uma égua. Vai ver ele falando que no Ceará você não consegue encontrar uma empregada doméstica porque essas vagabundas estão tudo em casa vivendo de Bolsa Família. O que mais tem é vídeo aí mostrando que esse bosta é contra Bolsa Família e contra o nordestino, chamando o nordestino de cabeçudo, cabeça de abóbora, sabe caralho que é. E você aí compartilhando videozinho, olha gente, ele não é contra a Bolsa Esmola não, é mentira da esquerda. Filho de uma puta, seu fascistoide de merda. Você sabe muito bem que você que tá me assistindo aí é contra a Bolsa Família. Porque você é um psicopata como Jair Bolsonaro. Mas você vai na rede social pagar que é a favor só pra ganhar voto pra esse fascista, seu filho de uma puta. É igual o que aconteceu com a Aécio Neves. Todo mundo falando que o que a Dilma tava falando era terrorismo eleitoral. E foi um monte de seguidor de Aécio nas redes sociais publicar que o Aécio tinha dado declarações que ele era favorável sim ao Bolsa Família, sabe? Sendo que a gente sabe que ele não é, ele é um neoliberal. Neoliberal, filho de uma puta. Ah, mas o Bolsa Família nasce no governo FHC. Filho de uma égua. Vai ver o que era o Bolsa Família no governo FHC. E pare de falar merda, seu filho de uma puta. Seu lixo doente mental. Filho de uma égua do cacete. Foi a mesma coisa que fizeram no governo na tentativa de candidatura do Aécio. Olha aqui, gente, olha aqui a declaração do Aécio falando que é a favor de Bolsa Família.
Ele tá falando que foi o PSDB que criou o Bolsa Família. A esquerda só sabe mentir, gente. O que aconteceu quando o Écio Neves perdeu? Alguém se lembra aí o que aconteceu no Facebook? Assim que ele perdeu na mesma noite, a internet, o Facebook foi abarrotado de ofensas contra nordestinos, falando que eram preguiçosos, que eram burros, que não faziam nada, eram vagabundos que não queriam trabalhar, que vivia de bolsa esmola. O Facebook foi flodado com ofensas aos nordestinos que usavam Bolsa Família. Como se o Sudeste e o Sul não usassem Bolsa Família, fosse só nordestino. Foi flodado. Chamando de vagabundo, de bolsa esmola, vai trabalhar, morram e etc. Até uma menina, se eu não me engano, foi processada porque falou que nordestino tinha que morrer tudo afogado. Então isso é direita. Isso é direita. São fascistas, são psicopatas. É isso que eles são. Quando eles vêm nas redes sociais pagar de humanista, eles estão pagando de humanista porque eles precisam de voto. A gente está numa democracia. Eles precisam de voto, então é por isso que eles pagam de humanista. Eles não podem chegar nas redes sociais e mostrar o que a direita realmente é. Mas eles são isso. É o que eles são, é a gênese deles. É a gênese do neoliberal, é a gênese do fascista. O fascista, o neoliberal, ele tá cagando se tá morrendo gente ou não. Né? Nunca vou esquecer aqui, é sempre bom relembrar. O André Henrique, governo federal, que eu arguí ele das 300 crianças que morriam de fome no governo FHC, ele falou que é um efeito colateral de um governo excelente. Um efeito colateral de um governo excelente. 300 crianças morrer de fome por dia. E o Daniel Fraga, né? Que a gente estava discutindo sobre essa questão de saúde, essa questão de emprego, de bem-estar social, de bolsas e daí por diante. E eu dando um exemplo para ele de 2 caminhões de desempregados que bater, 2 ônibus repletos de desempregados que se chocassem e muitas pessoas ficassem gravemente feridas e até mesmo tetraplégicas ou algo assim, se não existisse previdência social pública e hospitais públicos. Desculpem, tive que tossir. Como seria feito com esse pessoal que não tinha emprego e não tinha seguradora para tratar deles? E o Daniel Fraga foi muito claro: isso não é problema meu, é problema deles, se virem. Então isso é a direita. Isso é direita, não se enganem. Não se enganem, é por isso que eu fico puto. É por isso que eu fico puto com a direita, certo? É por isso que eu não debato mais com direita. São psicopatas. É assim que a mente deles funciona. Eu nem atribuo a eles mau caratismo, não. É um jeito do cérebro funcionar diferente. Eles são assim. Para eles, foda-se. Foda-se. Certo? É assim que a mente deles funciona. Mas, obviamente, eles não vão vir nas redes sociais falar todas essas barbaridades que sempre pensaram e nas entrelinhas fica defendido. Porque quando o neoliberal está defendendo menos Estado, ele está defendendo menos saúde, menos rede de proteção social, menos gasto com os pobres. É isso que, em suma, eles estão propondo quando eles propõem Estado mínimo. E é isso que Bolsonaro defende, né? Que chama nordestino de cabeçudo, de bolsa esmola, que ele não acha no Nordeste empregado para trabalhar na casa dele por um salário mínimo, né? Porque é vagabundo com Bolsa Família. Quer dizer, será que se ele pagasse 2 salários mínimos ele não acharia, não? Né? Mas é o cara aí que chamou os nordestinos de cabeçudo, bolsa esmola, empregada que não quer trabalhar por causa de bolsa esmola, mulher que faz 30 filhos, porque segundo ele isso é um... Eu não vou me lembrar aqui o termo que ele usou, mas é tipo um ingresso para o Bolsa Família, eu não vou lembrar o termo exatamente aqui, né? Falou que a mulher reproduz para ganhar Bolsa Família, é esse tipo de cara. Que agora tá os seguidores de merda dele aí,
escrever nas redes sociais: olha, gente, o Bolsonaro não é contra a Bolsa Família, não. Olha aqui ele declarando. Vai ver os vídeos antigos dele, filho de uma puta, desgraçado, filho de uma égua. Ou seja, né, um cara que é corrupto, porque recebe auxílio moradia indevido. Ele é corrupto porque ele está agindo contra a lei. Isso está na lei. Lei 8.112. Vai lá e lê aquela merda. Ele defende bandido, que é outro argumento que esses lixos usam, que ele não defende bandido. Pode pesquisar aí. Ele e o filhinho dele falando com a boca deles o que eles acham de milícias. Pode ver aí, ele defende bandido sim. Mas bandido da polícia e bandido do exército, né, que são os torturadores, a ditadura militar, que o que mais tinha era bandido naquela merda, ele defende, né, homenageou o coronel Lustra, certo? Tudo isso é a boca dele falando, a boquinha dele abrindo e saindo palavra, não sou eu inventando, não. Tudo que eu tô falando aqui, você vê ele falando com a boca dele, é só você pesquisar. Então ele defende corrupto do exército, defende corrupto da polícia, que são os milicianos. Ele é um corrupto porque recebe auxílio moradia ilegal. A gente não está falando de moral aqui, não. A gente está falando de lei, 8.112. Vai lá e lê aquela merda. É ilegal, ele é corrupto. A definição de corrupto você aplica a ele. Certo? E principalmente se for demonstrado esse WhatsApp aí, que eu nem estou entrando nisso. Então é um cara que chama nordestino de cabeçudo, de barriga cheia de verme, bolsa esmola, mulher engravida para ter bolsa esmola, não encontra empregado porque essas vagabundas tudo em casa e etc. Sem falar que ele é contra direitos humanos, né? Contra direitos humanos, ou seja, contra a maior evolução que a sociedade moderna possui, que é esse Tratado Internacional de Direitos Humanos. É a maior conquista da nossa sociedade é esse tratado, certo? Que sem ele é barbárie, e é isso que esse bosta e os seguidores dele pregam, barbárie total, certo? É um homofóbico de merda. Aí me vem esses retardados postarem foto no Facebook. Olha aqui, gente, o Jair Bolsonaro não é homofóbico, não. Olha ele aqui, tirou foto com gay, olha aqui, ó. Eu tenho um monte de fotos minhas com a minha família. Será que eu gosto de todo mundo que tá ali naquela foto? Eu tenho um monte de foto minha com pessoas que eu conheci. Será que eu gosto delas? Eu tenho um monte de fotos do trabalho, do meu trabalho, do local onde eu trabalho. Será que eu gosto de todo mundo? É claro que não. Agora, um candidato em campanha, o mínimo que ele tem que fazer, que é esse mentiroso do Bolsonaro, é tirar foto com um gay para mostrar que ele não é homofóbico. Mas na hora de falar para espancar a criança viadinha desde pequenininha para ela virar homem, ele vai lá e fala. Não é isso? E você vem postar imagem dele abraçando um gay. Por que você não posta o vídeo que ele fala que tem que espancar a criança efeminada para ela virar homem? Aí, seu filho de uma puta. Isso aí você não posta, né? Seu merda do caralho. Um homem que defende extermínio, né? Que falou que vai matar a petralhada. Que falou que a ditadura matou pouco, que tinha que ter matado uns 30 mil, começando por FHC. Tudo isso que eu tô falando aqui, repito pela enésima vez, é dito pela boca dele. Você acha vídeo dele falando. Tudo aqui. Tudo. Tudo. Então vai pesquisar antes de vir falar que eu tô mentindo. Certo, seu filho de uma égua? Ele falou que a ditadura matou pouco, tinha que matar 30 mil, começando pelo comunista do FHC. E ele ainda fala, vai morrer inocentes? Que se dane. Vai morrer alguns inocentes, mas que morram.
É esse o fascista que você defende. Uma pessoa que não tolera minorias, além de tudo. Ah, mas eu não sou minoria. Ah, não é não? Você não é pobre não, filho de uma puta? Não, mas pobre é maioria. Negro também, animal. Negro é a maioria da população. Mulher é a maioria da população. Pobre é a maioria da população. E vocês são minorias, seus idiotas. Minoria não é quantidade de gente na população, não. Alas minoritárias, essa palavra minoria vem de uma diminuição de seus direitos. Vocês são minorias porque são negados a vocês certos direitos que os outros possuem. É por isso que você é uma minoria. Mesmo sendo maioria da população, que é o negro, mulher e pobre. Então, quando ele fala, ou as minorias se adaptam ao meu governo cristão, ou desaparecem. Ele está falando de você, seu burro, seu filho de uma puta. Ele está falando de você, gay, de você, negro, de você, mulher, de você, pobre. Ele está falando, eu vou enfiar no cu do pobre sem vaselina. E se vier fazer protesto na rua, eu vou fuzilar todo mundo no meio da rua com o exército. É isso que ele está falando. Eu vou enfiar no cu da mulher sem vaselina. E se vier protestar na rua, eu vou fuzilar todo mundo com tanque de guerra. É isso que esse merda tá falando. É por isso que ele tá falando, ou as minorias se adaptam ou somem. Não é figura de linguagem dele, não. Não é figura de linguagem, não. Porque pelas declarações anteriores dele, fica claro. Ele falou, o regime militar matou foi pouco. Ele é pró-assassinato, pró-matar pessoas que ele acha que é comunista ou que ele acha que são minorias e querem oprimir as maiorias. É esse o tipo de merda que você defende, seu filho de uma puta. Então você não tem um argumento para defender esse merda. Um. Ah, mas sobrou o argumento de que o governo neoliberal é melhor do que o governo petista. Mais uma vez, vai estudar história, pega os índices do PT, todos os índices do PT, compara com índices do FHC e com índices de Temer. Todos, sem exceção. Todos. Ah, mas você falou que o Bolsonaro é corrupto, mas esse auxílio moradia é pouca coisa, é R$ 4.500. O PT roubou milhões. O PT roubou milhões? O PT deixou 1,7 bilhão em caixa. Esse moralismo seu não cola comigo, não. Mesmo que o PT tivesse roubado 2 bilhões, certo? Se mostrasse na minha frente o demonstrativo do banco. Ó, o Lula aqui, ó, roubou 2 bilhões. Eu votaria nele. Eu votaria nele. Porque eu não compartilho essa moralzinha distorcida sua, não. Eu prefiro um cara que rouba 2 bilhões, que é o Lula, entre aspas, né? Que enquanto não for provado que Lula roubou alguma coisa e ele é inocente, a Dilma também. Certo? Parem com essa merda de presunção de culpa que não existe essa bosta, não. Falar que Lula e Dilma é ladrão, você é um imbecil, um retardado. Eles são inocentes. E não é o ordenamento jurídico do Brasil que diz isso, não. É o ordenamento jurídico mundial. Eles são inocentes. Não são corruptos. Mas mesmo que fossem. Não, tá comprovado aqui, ó, o Lula roubou 2 bilhões, eu votaria nele. Sabe por quê? Porque o Temer roubou do Brasil 2 trilhões. E lá vai cacetado. Certo? Ele deu 1 trilhão de perdão a latifundiário do nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Tributação e impostos é nosso dinheiro. É dinheiro que iria para saúde, segurança, educação, etc. Ele pegou 1 trilhão do nosso dinheiro, que é o mesmo dinheiro que, entre aspas, o Lula roubou. É o mesmo dinheiro, não tem diferença nenhuma. Certo? Então ele pegou o mesmo dinheiro que o Lula, entre aspas, roubou
uma mixariazinha lá, entre aspas, certo? Parem com essa merda de presunção de culpa, isso é patético. E mostra que vocês são analfabetos funcionais. Então, o mesmo dinheiro que o Lula supostamente roubou, alguns milhõezinhos ali, o Temer pegou 1 trilhão e deu para latifundiário do nosso dinheiro, pegou outro trilhão e deu para petrolíferas multinacionais, pegou nosso petróleo, e vendeu o barril, que se eu não me engano são 80 litros, alguém me corrige aí nos comentários, e vendeu o barril de petróleo pelo preço de uma latinha de Coca-Cola. Você consegue entender isso, seu filho de uma égua? Vender um barril de petróleo pelo preço de uma latinha de Coca-Cola. Você consegue entender isso? Ou você é burro demais? Queria entregar 300 bilhões a telecoms e fez a população brasileira pagar 60 bilhões a empresas distribuidoras de energia privada que tomaram prejuízo. Ou seja, a empresa privada foi lá, abriu uma empresa de distribuição, achando que podia concorrer com os preços do Estado. O preço do Estado é alto demais, eu vou lá fazer mais barato. Chegou lá, não deu conta, quebrou todo mundo. O que o Temer fez? Pegou 60 bilhões do nosso dinheiro e deu para essas empresas. Descontado diretamente na sua conta de energia elétrica aí. Você que ganha um salário mínimo teve que pagar prejuízo de 60 bilhões de empresa multinacional. O FHC nem preciso dizer, né? Quebrou o Brasil 3 vezes, afundou a plataforma petróleo, caralho 4. Collor, não preciso dizer também. Outro desastre de plano econômico. Certo? Então, se você pegar todos os governos neoliberais, é isso. Certo? E para mim, isso é corrupção. Isso é corrupção. Quando o FHC recorre ao FMI 3 vezes, onde ele enfiou o nosso dinheiro? Corrupção não é só pegar o dinheiro nosso e enfiar no bolso, não. Se você pega o nosso dinheiro, nosso, da população brasileira, para entregar para elite, para entregar para banco, para entregar para multinacional, para entregar para latifundiário de bom grado, isso é corrupção e das graves. Das graves. Então, o governo do PT teve 13 anos para economizar para o Brasil 1,7 trilhão, 1,7 trilhão, e no primeiro ano do mandato Temer, que é um neoliberal dessa cartilha corrupta, é corrupta porque pega nosso dinheiro e dá para elite, dá para banco, dá para multinacionais. É corrupto também. Só porque ele não está pegando pro bolso dele? Você está achando que quando ele deu esse 1 trilhão para latifundiário, ele não recebeu nada? Ele fez isso de bom grado? Ele não recebeu por fora, não? Vocês são burros a esse ponto? Então, o governo do PT demorou 13 anos para arredondar uma poupança para o Brasil de 1,7 trilhões. O Temer, em um ano, ele pegou 2,3 trilhões do nosso dinheiro, fora esse petróleo vendido a preço de uma latinha de Coca-Cola, fora isso, não está entrando isso na conta não. Certo, é 2,3 trilhões fora o petróleo, 60 litros de petróleo vendido a preço de uma latinha de Coca-Cola. Certo? Então, o PT em 13 anos deixa uma poupança de 1,7 trilhão e o governo Temer em um ano pega 2,3 trilhões do dinheiro do povo brasileiro e enfia na bunda de multinacional, enfia na bunda de latifúndio, enfia na bunda de empresas privadas que tomaram prejuízo no governo do PT. Então, por que você odeia o PT mesmo? E para finalizar o vídeo, né? No final das contas,
certo? Quando tudo isso acabar, quando nós não estivermos mais aqui e a história retratar esse período, ela vai retratar a esquerda como pessoas melhores do que vocês, porque é isso que a esquerda é. Nós, como seres humanos, somos seres humanos melhores que vocês. Vocês são psicopatas fascistas. A direita, ela tolera o diferente. Ela tolera o negro. Ela tolera o gay. Ele tolera a mulher. Ele tolera o pobre. Ele tolera. Tolera. A esquerda não. A esquerda não tolera ninguém. A gente reconhece todo mundo como igual, como irmão, certo? É a esquerda que leva a verdadeira bandeira da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é a esquerda. A direita é fascismo, é morte, é mentira, é psicopatia, é doença mental, é escória da humanidade. É isso que é a direita.